Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Depois dos ministros do Supremo, agora o Ministério Público Federal também aprova reajuste salarial de mais de 16% para procuradores da República. E com os reajustes, o Poder Judiciário pode acabar estourando o teto de gastos. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Depois de os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovarem esta semana um reajuste salarial para eles e demais membros do Judiciário, hoje foi a vez do Ministério Público fazer o mesmo. Por unanimidade, o Conselho Superior do Ministério Público aprovou hoje o orçamento da instituição para 2019, prevendo um reajuste salarial para os procuradores da República de 16,38%, o mesmo índice aprovado pelo Supremo para os magistrados. Com isso, o salário dos procuradores deverá superar os R$ 33 mil no ano que vem. Os membros do Conselho do MPF justificaram que a Constituição prevê a paridade salarial entre os membros do Ministério Público e os juízes e, por isso, decidiram aplicar o mesmo percentual de reajuste. Para atender à nova previsão salarial, o orçamento do Ministério Público, que hoje é de pouco mais de 4 bilhões de reais, passará a ter cerca de 80% destinados à folha salarial. É importante lembrar que essas propostas orçamentárias, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, precisam ainda passar por análise do Congresso Nacional, que é o responsável pela formulação do Orçamento Geral da União. Hoje, inclusive, o presidente Michel Temer lembrou isso e disse que esse é um assunto a ser resolvido pelo Congresso, que vai começar agora a discussão orçamentária do próximo ano. Mesmo assim, o presidente disse que se essas propostas de reajuste chegarem até ele, elas serão analisadas. Dentro do Ministério Público, tanto a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, quanto o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho, ressaltaram que não vai acontecer uma demanda do MPF por mais recursos do orçamento da União. Segundo eles, o aumento salarial será custeado com o remanejamento de recursos do orçamento do próprio Ministério Público. Olha, mas o Ministério do Planejamento já faz os cálculos de qual vai ser, de como vai ser o efeito desse reajuste salarial do Judiciário no orçamento do Executivo. Vamos até os estúdios da Rádio Nacional falar com o Vitor Ribeiro. Qual seria esse impacto, Vitor? Boa noite. Olá, boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos acompanha. Segundo o Ministério do Planejamento, esse reajuste no Judiciário vai gerar um impacto no Poder Executivo que vai chegar a 243 milhões de reais por ano. Isso, claro, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional. Por mês, a despesa terá um acréscimo de 18 milhões e 700 mil reais. A gente lembra que o valor do salário dos ministros é o valor máximo para o pagamento de salários no serviço público. Ou seja, um aumento no judiciário também significa impacto no salário máximo dos outros poderes. Essa conta do Ministério é só do Executivo, não inclui o efeito cascata nos salários dos servidores do Judiciário e do Legislativo, que tem suas próprias folhas de pagamento. Se o efeito cascata for considerado nos outros poderes e também nos estados, as despesas podem aumentar em até 4 bilhões de reais, segundo projeções de técnicos da Câmara e do Senado. Ainda de acordo com o Ministério do Planejamento, o reajuste no vencimento dos ministros do Supremo provocará o aumento no salário nos salários do presidente da República, vice-presidente e ministros, Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. E olha, esse impacto acaba gerando um outro problema, que é o enquadramento dessa demanda orçamentária no teto de gastos previsto na Constituição. O Poder Judiciário já está com problemas para cumprir a sua meta desde o ano passado. E com esse reajuste salarial, a situação pode se complicar
ainda mais. A Agência Brasil ouviu especialistas sobre esse assunto, então eu falo agora aqui com a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, para ela explicar melhor para a gente esses números, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Mariana. Como você disse, esse aumento precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. E se for confirmado, o aumento no salário dos ministros do Supremo deve dificultar ainda mais o cumprimento da regra constitucional do teto de gastos nos próximos anos. Essa é uma projeção de uma das economistas que a nossa equipe conversou. Nós falamos com a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Vilma da Conceição Pinto. Ela explicou que os gastos do Poder Judiciário no ano passado já cresceram mais que o teto previsto. E essa estimativa ainda não leva em consideração os efeitos do reajuste salarial que foi sugerido pelos ministros, porque esse aumento só vai valer a partir do ano que vem. Mas as projeções preliminares indicam que o efeito cascata desse aumento vai ser de 717 milhões de reais apenas nas despesas do Poder Judiciário Federal. A economista falou também sobre a questão da compensação do crescimento dos gastos. E essa análise completa sobre esse impacto você pode encontrar na reportagem no nosso site, agenciabrasil.ebc.com.br, Mariana. Obrigada, Carol. Bom, enquanto isso, o presidente Michel Temer assinou nesta semana um decreto alterando as regras para o pagamento do benefício de prestação continuada, conhecido como BPC. Esse benefício é pago pela Previdência Social para dar assistência a pessoas com deficiência e idosos que não conseguiram se aposentar e cujas famílias têm renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Com o decreto, o governo pretende solucionar casos de beneficiários em situação irregular, inclusive suspendendo o pagamento quando for o caso. Para isso, ele altera a forma de identificação do beneficiário, tornando obrigatória a apresentação de documento com foto, exceto para crianças e adolescentes até 16 anos, quando apenas a certidão de nascimento basta. Além disso, o texto prevê a suspensão do pagamento dos beneficiários que não estiverem inscritos no Cadastro Único a partir de 31 de dezembro deste ano. Outra hipótese em que o pagamento pode ser suspenso é nos casos em que não é feito o agendamento para a reavaliação da deficiência, nos casos, das pessoas que recebem por esse motivo. A partir de setembro, a comunicação com os beneficiários passará a ser feita pela rede bancária, quando eles usarem os terminais eletrônicos ou pelos extratos bancários. O objetivo é agilizar essa comunicação, que hoje pode levar até 1 ano, quando há dificuldade para encontrar esses beneficiários. E a gente volta a falar de judiciário, mas dessa vez sobre uma decisão em inquérito que investiga o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Uma investigação sobre Kassab, que estava no Supremo Tribunal Federal, vai ser encaminhada para a Justiça Paulista. Por isso, nós vamos até a nossa redação lá em São Paulo para falar com a Vanessa Casalino, que tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e decidiu mandar aqui para São Paulo esse processo para a Justiça Federal. A Procuradoria alegou que o inquérito investiga supostos crimes que teriam sido cometidos quando Kassab era prefeito de São Paulo e não ministro. Por isso, não haveria motivo para o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. O inquérito foi aberto com base em afirmações dos delatores da Odebrecht, que afirmam que 20 milhões de reais em propina teriam sido pagos a Kassab entre 2008 e 2014. O ministro foi prefeito aqui de São Paulo entre 2006 e 2012 e nega as acusações. Na decisão, o ministro Luiz Fux afirma que os fatos não foram praticados no exercício do cargo ocupado atualmente por Kassab e nem estão relacionados a ele, e que, por isso, está então afastada a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. Ainda sobre Lava Jato e seus desdobramentos, a gente vai para o Rio de Janeiro com Marcelo Castilho, na redação da TV Brasil. Marcelo, você tem informações para a gente sobre a prisão de um empresário aí no Rio hoje e também sobre o depoimento que o ex-governador Sérgio Cabral prestou sobre as investigações da suspeita de compra de votos para os Jogos Olímpicos de 2016, né?
Oi, Mari, boa noite a todos. João Paulo Júlio de Pinho Lopes, que é ligado à corretora carioca Advalor, distribuidora de títulos e valores imobiliários, foi preso hoje cedo pela Força Tarefa da Lava Jato aqui no Rio. A investigação tem como base a delação premiada do ex-subsecretário de Transportes do Estado, Luiz Carlos Veloso, que teve o acordo homologado no ano passado pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Na delação, Veloso afirma que usou uma conta na corretora para receber dinheiro de propina vindo de empreiteiras e para movimentar valores para Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, e para Júlio Lopes, deputado federal pelo Partido Progressista aqui do Rio e ex-secretário de Transportes. A Advalor também foi alvo de buscas na Paralelo, a 39ª fase da Lava Jato de Curitiba, em março de 2017. Os procuradores já investigavam suspeitas de que a corretora seria intermediária de propina vinda de contratos entre a Petrobras e as construtoras. Falando em Lava Jato no Rio, o ex-governador Sérgio Cabral negou o pagamento de propina a representantes africanos com o objetivo de garantir a vitória da candidatura do Rio de Janeiro para as Olimpíadas. O depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, foi referente à Operação Unfair Play, que investiga a suposta compra de votos para a realização da Olimpíada no Rio. Cabral disse que não houve repasse ao senegalês Papa Diack, filho do ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack, e falou que a acusação seria, no fundo, fruto de preconceito. Vamos ouvi-lo. O Rio de Janeiro ganhou por 40 votos de diferença. Foi o maior número da história dos Jogos Olímpicos de inverno e de verão. Com todo respeito ao Ministério Público, o Ministério Público está padecendo de preconceito racial. Não é isso. O Ministério Público está padecendo de preconceito racial. Essa coisa de dizer que os africanos se reuniram para vender voto é preconceito racial. A propina de R$2 milhões que Diack teria recebido, segundo as investigações, foi intermediada por Carlos Arthur Nussmann, então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e bancada pelo empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, amigo pessoal de Cabral. O ex-governador disse que não poderia responder nem pelas ações de Arthur, nem de Leonardo Griner, ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, que também são investigados. Mário. Obrigada, Marcelo Castilho. Mas ainda falando de Sérgio Cabral, eu chamo a Carolina Pimentel aqui comigo, porque ele sofreu mais uma derrota na Justiça, né, Carol? Isso, Mariana. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele teve um recurso negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa de Cabral tinha recorrido da decisão do tribunal, que manteve a condenação do ex-governador na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa decisão foi unânime. Cabral foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável pela operação na primeira instância. Segundo a sentença do juiz, Cabral recebia propina da construtora Andrade Gutierrez para manter um contrato de serviço no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Além de Cabral, nessa mesma sessão, o TRF4 negou também o recurso do ex-secretário de Gestão do Rio, Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho. Ele também foi condenado por Sérgio Moro e recebeu uma pena de 10 anos e 8 meses de prisão. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E antes de ir para o intervalo, a gente traz uma informação sobre as eleições. Como você tem acompanhado aqui nos Corredores do Poder, depois das convenções, estamos na fase dos registros das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, o que tem que ser feito, inclusive, até o próximo dia 15. Depois de PSOL, PSTU e PSDB, hoje, o Patriota registrou a candidatura de Cabo Daciolo à presidência da República. Cabo Daciolo tem 42 anos, nasceu em Florianópolis e é deputado federal. No sistema do TSE, não há nenhum registro de bens declarados no nome dele. A pedagoga Suelene Balduino, também do Patriota, será a candidata a vice-presidente. Nascida em Goiás, ao fazer o registro no TSE, ela declarou que é professora do
ensino fundamental e tem um patrimônio de pouco mais de R$200 mil. O patriota não fará coligação com outros partidos políticos. Essa é a primeira vez que Cabo Daciolo concorre à vaga de presidente da República. Bombeiro, ele ganhou destaque em 2011 por liderar a greve da categoria no Rio de Janeiro. Além de deputado federal, ele também já foi suplente de vereador e concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Antes de ser do Patriota, Daciolo foi filiado ao PSOL, PTdoB e ao Avante. No próximo bloco, a gente traz dados sobre violência e segurança pública. E daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Amanhã, o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes, completa 150 dias. Hoje, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a morte de Marielle Franco pode ter sido motivada por disputas políticas e negociações para cargos públicos. Jungmann não deu nomes, mas disse que agentes públicos e políticos estão envolvidos. Para ele, isso torna o crime extremamente complexo. A afirmação foi feita hoje, depois de uma entrevista sobre o Anuário da Segurança Pública, que trouxe dados divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Os dados do anuário apontam que o Brasil bateu recorde de mortes violentas em 2017. O ministro Raul Jungmann classificou o cenário como uma tragédia. Jungmann também pontuou que a gravidade da situação atual é provocada pelo acúmulo de problemas e a falta de ações para conter a violência ao longo dos anos. Confira o que ele disse. O anuário, ele reflete a emergência, a crise, a tragédia nacional em termos de violência pública. Chegou a esse grau, depois de décadas de deterioração da segurança e da ampliação da violência, que faz com que hoje nós sejamos todos, ou quase todos, integrantes de uma nação que tem medo da violência. Ontem a gente adiantou uma parte dos números do anuário, que já está na sua 12ª edição, e hoje a gente traz mais detalhes. Em 2017, o país registrou 63.880 mortes violentas. É o maior número de homicídios da história recente do país. Os dados indicam que foram assassinadas 175 pessoas por dia, uma elevação de quase 3% em comparação a 2016. O Rio Grande do Norte registrou a maior taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, 68 mortes por 100 mil habitantes. A menor taxa foi em São Paulo, com 10,7 mortes por 100 mil. O número de policiais mortos reduziu cerca de 5%, chegando a 367. Na contramão, o número de pessoas mortas em intervenções policiais registrou aumento de 20%, com 5.144 casos em 2017. E a situação em relação à violência doméstica também é muito alarmante. Foram registrados mais de 220 mil casos de violência doméstica em 2017. Isso representa 606 casos por dia. Também houve crescimento no número de mulheres vítimas de homicídio. Esse número chegou a 4.539 casos. Outro indicador que aumentou foi o de estupros, que passou dos 60 mil casos, um aumento de 8,4%. O feminicídio, que é o assassinato de mulheres motivado por razões relacionadas ao machismo, ultrapassou os 1.000 casos. Bom, e se os números da violência crescem cada vez mais, a consequência, claro, é sempre o aumento também da massa carcerária brasileira. Sobre a situação dos presos, o ministro Raul Jungmann disse que o governo estuda oferecer cursos de profissionalização para 726 mil homens e mulheres que estão cumprindo pena. A proposta é que as empresas privadas se responsabilizem pela formação técnica, de tal maneira que, ao deixarem a prisão, os apenados tenham condições de ingressar no mercado de trabalho. Aliás,
para monitorar o perfil das pessoas que estão no sistema penitenciário, um mapeamento está sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Mais de 600 mil presos já estão cadastrados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Na Rádio Nacional, o Vitor Ribeiro tem mais informações sobre o assunto para a gente. Vitor, o cadastro gera um registro judicial individual, né? Isso, Mariana. Esse registro vale como documento de identidade do detento enquanto ele estiver sob custódia. E as movimentações nos processos penais, como progressão de pena e sentenças, vão constar nesse registro. Todas essas informações vêm sendo cadastradas desde o ano passado. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, a ideia é dar ao Poder Judiciário informações confiáveis sobre a população carcerária em todo o país. Vamos ver os números. O levantamento aponta que mais de 260 mil pessoas estão condenadas em regime fechado. Mais de 85 mil cumprem pena em regime semiaberto e pouco mais de 6 mil detentos estão no regime aberto. Há ainda 768 presos internados e 242 mil presos provisórios, ou seja, quase 40% dos detentos não têm condenação em nenhuma instância. A grande maioria é de homens, mais de 578 mil contra 29.700 mulheres. 30,5% dos presos têm entre 18 e 24 anos e 23,3% têm de 25 a 29 anos. Isto é, mais da metade dos detentos no país tem até 29 anos. O roubo representa 27% dos crimes cometidos pela população carcerária brasileira. Em seguida, vem o tráfico de drogas, que corresponde a 24% das prisões. Depois, o homicídio, com 11%. Pois é, segundo a ministra Carmen Lúcia, esse cadastro pode ajudar a aumentar o número de julgamentos na justiça criminal. Também identificar pendências em execuções penais e benefícios concedidos aos detentos. Uma forma de ter uma visão mais ampla da situação carcerária do país. Uma informação importante, Mariana, São Paulo, que concentra o maior número de presos, mais de 174 mil, cadastrou apenas 76% da população prisional. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a expectativa é que, no fim do ano, o trabalho já seja concluído. Ou seja, esses dados ainda podem mudar de forma considerável, Mariana. Podem, inclusive, se agravar, né, Vitor? Obrigada, viu? E ainda sobre segurança, eu volto a falar com o Marcelo Castilho, porque um balanço divulgado hoje aponta que o roubo de cargas caiu quase 20% no Rio. Conta mais sobre isso pra gente, Marcelo. Mariana, com as tropas das Forças Armadas nas ruas, o estado do Rio registrou o 4º mês consecutivo de queda no número de roubos de carga. Em julho, foram registrados 729 casos. A redução foi de 19,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A intervenção federal começou em 16 de fevereiro e está a menos de uma semana de completar 6 meses. E um dos motivos dela ter sido feita pelo governo federal foi exatamente uma onda de ataques a motoristas de caminhão no estado. A estatística da Secretaria de Segurança mostra que a tendência de redução dos roubos de carga começou em abril. Nos 4 últimos meses, foram 3.128 registros, uma diminuição de 24,9%, considerando os 4.162 casos no mesmo período do ano passado. De acordo com a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o roubo de cargas aqui no estado em 2017 gerou um prejuízo de 607 milhões de reais. Já a Associação de Atacadistas Distribuidores do Estado do Rio calcula que as 200 empresas associadas à entidade tiveram um prejuízo em torno de 15 milhões de reais com roubos somente no ano passado. E para o diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado do Rio, Coronel Venâncio Moura, o número de roubo de cargas ainda é elevado, cerca de 700 casos por mês, ou seja, ainda estamos longe do ideal. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. E olha, a força-tarefa da Operação Greenfield apresentou um relatório sobre o que já foi apurado até agora. Vitor Ribeiro, esse é o mesmo grupo do Ministério Público que atua em outras operações importantes, como a Sepsis, a Cui Bono, a Tesouro Perdido, entre outras, né? No caso da Greenfield, o relatório traz detalhes sobre quanto eles conseguiram reaver para os cofres públicos, né? Isso, Mari. Segundo o documento, mais de 11 bilhões de reais
já foram ressarcidos aos cofres públicos, aos fundos de pensão afetados e também às vítimas. O trabalho da Força Tarefa impactou mais de 1 milhão de pensionistas de fundos grandes, como o da Petrobras e da Caixa Econômica, além de 88 milhões de trabalhadores com contas no FGTS. Desde o início das investigações, o relatório detalhou os trabalhos realizados entre agosto de 2017 e julho deste ano, quando foi executada a primeira parte do Plano de Ação da Força Tarefa. A Greenfield foi criada em 2016 a partir de investigações sobre crimes contra fundos de pensão, o FGTS e a Caixa Econômica Federal, entre outros órgãos. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro, que fala com a gente lá dos estúdios da Rádio Nacional. E olha, a gente vai para uma informação aqui com a Carolina Pimentel, uma informação quentinha, né, Carol? A apuração da Agência Brasil de agora há pouco. Olha, a nossa reportagem apurou que já está com o presidente Michel Temer uma proposta para adiar o reajuste salarial dos servidores públicos de 2019 para 2020. Essa proposta foi encaminhada pelo Ministério do Planejamento ao presidente Michel Temer e a informação é que o presidente Michel Temer deve dar seguimento a essa proposta e encaminhar ao Congresso Nacional, como a gente falou aqui, que vai começar a discutir o orçamento da União. Provavelmente essa discussão deve começar ali depois das eleições, né, que é quando o Congresso vai voltar mesmo à ativa. Mas a gente falou, inclusive, aqui no começo do jornal sobre a dificuldade de enquadramento ali no teto de gastos, né? Tá tudo meio estourando. Então, reajuste dos servidores do ano que vem deve ficar só para o outro 2020. ano. Pois é, Carol. A gente, sem dúvida nenhuma, vai acompanhar toda essa parte aí de execução do orçamento da União e trazer as informações para vocês. Mas hoje a gente encerra por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. A gente te espera de novo na próxima segunda-feira. Até lá.